Alô, Ilhéus, mais um podcast falando de política. Esse bate-papo que a gente tem feito aqui na nossa bancada, onde nós conversamos sobre diversos assuntos, conhecendo cada pré-candidato a vereador da cidade de Ilhéus. E hoje eu tenho o prazer, mas quando eu falo prazer, é o prazer mesmo de trazer essa pessoa aqui na nossa bancada. Sandra Souza, pré-candidata a vereadora pelo Republicanos de Ilhéus. Sandra, seja muito bem-vinda, meu amor, ao nosso projeto. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra estar aqui nesta manhã para falarmos de política. Sandra, você é uma mulher extremamente empoderada e uma mulher que tem uma presença muito forte, muito boa. Obrigada. É uma pessoa que tem um. Eu falo sempre que onde você chega, você preenche o lugar com o seu brilho, com a sua forma de tratar as pessoas, de se colocar. E eu gostaria muito que você apresentasse para o povo de Ilhéus, né? Para o povo que nos assiste, quem é Sandra Souza? Sandra Souza é mulher negra. Ela é povo, saúde, justiça, educação, mãe, guerreira, enfermeira, filha de um trabalhador rural e de uma mulher simples do lar. Casada, mãe de 3 filhos, 2 vivos e uma está na glória com Deus. Mas é uma mulher que aprendeu a trabalhar aos 9 anos de idade no interior, por ser mulher de interior, com a sua avó, né? E o interessante, Fabiola, que eu aprendi aos 9 anos de idade a cuidar da água, da natureza, dos animais e também do solo. Eu plantava alface e também cebolinhas. E todo sábado lá estava com minha avó para vender as nossas hortaliças. E também era desportiva, eu jogava handebol, né? E vendia geladinho no campo para as pessoas. Mas a maior felicidade desta mulher, Sandra Souza, é cuidar das pessoas, é acolher, o cuidar, a beleza da vida, por ser uma mulher cristã. E também eu quero dizer a todos vocês nesta manhã que não foi tão fácil chegar aonde eu cheguei. E que a saída da minha vida foi a educação. A educação abriu portas para a minha vida. Porque hoje, além de ser enfermeira, né, de ser professora, de ser bacharel em direito, de ser perita judicial, capelã, missionária, teóloga, juiz de paz eclesiástica, eu sou mulher, eu sou mãe. E eu quero que vocês conheçam essa mulher, que foi muitos anos professora do curso de enfermagem da Madre Thaís, aluna, ex-aluna da Faculdade de Ilhéus, no curso de Direito, professora do técnico de enfermagem, e também fui estagiária da Defensoria Pública em mediação de conflitos e trabalhei como a primeira mulher negra diretora do maior estado do Brasil, que é São Paulo, e vários municípios da Bahia. O forte de Sandra Souza é a fé, porque sem Deus nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. E o universo, ele emana todas as energias positivas, até porque Deus é amor. Que história, hein, gente? Fiquei aqui babando, com os olhos brilhando enquanto ela falava, né? Dessa mulher empoderadíssima, né? Porque falar de Sandra Souza é isso aí. Primeiro que ela é um furacão. Quando eu falei pra vocês, quando ela chega preenchendo os espaços. E eu falei, ó, se apresenta aí, porque eu sabia que ela ia chegar desse jeito. E uma mulher, né, de referência, de história, de luta, né, que não tem vergonha da sua origem e que deixa muito claro
que só foi possível ter esse currículo maravilhoso Exatamente. e invejável através da educação. A educação muda tudo. E uma coisa que ela deixou muito clara aqui é que a fé em Deus fez com que ela alcançasse tudo isso. E isso não tem mais nada importante do que isso, né, Sandra? Exatamente. Saber de quem somos filha. Exatamente. Do Deus Criador, a oração remove montanhas, ela é poderosa, ela é o remédio de todos os males. A oração, o jejum, a fé, a leitura bíblica diária, que é o meu devocional, de orar pela nação, pelos povos, principalmente que eu tenho, né, minha bisavó, que foi indígena, e eu amo esse povo também, os povos, enfim. Muito bom. Que coisa boa, né, gente? Ver a representatividade, a firmeza dessa mulher e quanta legalidade, autoridade ela tem para falar de mulher e desse empoderamento que a gente tanto fala, né? Eu tenho entrevistado várias mulheres aqui e a gente fala sempre que falar de empoderamento feminino é isso, Sandra. Porque as pessoas têm uma visão deturpada daquilo que é empoderamento feminino. Se faz tudo, menos se empoderar dessa forma. E quando eu vejo um currículo desse, quando eu vejo uma mulher se posicionar dessa forma, eu fico encantada. Eu fico babando, eu falo assim, eu fico parada aqui babando, porque eu acho que o nosso papel, quanto mulher, é impulsionar outras. E você é uma inspiração para muitas mulheres, tenha certeza disso. Que legal. E eu queria, Sandra, que você contasse aí pra gente um pouquinho de quando foi que começou essa história, que Sandra se olhou e disse assim, professora, mulher que veio do campo, que passou por todas as dificuldades, que conhece na vivência o que é romper barreiras, o que é conseguir lutar por objetivos, né? Disse assim, hoje eu me coloco à disposição para ajudar pessoas, me coloco à disposição como pré-candidata a vereadora. Como foi que isso surgiu? O maior exemplo da minha vida é minha mãe. Por ser uma mulher simples, ela ama a política. E assim, Fabiola, foi a política que me escolheu. Eu não escolhi a política que me escolheu. De repente, eu estava ali envolvida pelas ações sociais, né, até porque eu fui estagiária do Santo Antônio, conheci a irmã Dulce e vi que mulher forte, exemplo de sobrevivência, tranquilidade, trabalhos, né, e simplicidade. E eu trago comigo, na minha vida, as sandálias da humildade. Porque povo tem que ser povo, tem que gostar de pessoas. E a política das mulheres, a política pública, trouxe um empoderamento forte à minha vida. Então, assim, eu passei por muitos desertos, né, recebi críticas, aprendi, amadureci, e vi também que a política é coisa boa, né? Política é onde as mulheres devem estarem, né? Porque, por muito tempo, as mulheres ficaram longe da política, né? Por diversos preconceitos, por diversas dificuldades. Mas a enfermagem, ela trouxe a ciência do conhecimento, a ciência do saber cuidar. E uma das grandes enfermeiras, que é minha reverência, é a Florence Nightingale, né? Então, com Florence, eu vi que ela enfrentou uma guerra, ela cuidou de pessoas, ela inventou também todo o núcleo da epidemiologia através dos seus gráficos, tendo o discernimento dos pontos críticos, não críticos, né, dos graves, dos menos graves, e foi valorizando a vida, o saber, o cuidar. Então, a política, ela traz os conflitos sociais. O povo espera uma resposta sincera, honesta. Espera trabalho. E o trabalho, Fabiola, o cuidar, dignifica a minha vida, dignifica a alma humana. Eita, gente, que aula, hein? Que aula de
de humanidade, que aula de amor, né, de conhecimento. Você falou aí de uma das grandes referências, de tantas que você citou aí, mas eu acho que de amor ao próximo, de cuidado, de alguém que negou a sua própria vida, né, para cuidar do outro, que é a Irmã Dulce. Eu tive o prazer de conhecer as obras de Irmã Dulce, também de estagiar um tempo ali, e não tem quem não se emocione com aquela história. Eu lembro que conhecendo a história dela, já tinha visto em livros, mas no dia que eu vi o documentário Irmã Dulce, eu chorei como se fosse a primeira vez que estivesse conhecendo a história, porque é alguém que pode ser vista com exemplo de muita fé, de muita humildade, de muito amor ao próximo, né? Viveu para servir. E é muito bom, Sandra, quando a gente encontra pessoas assim como você, com o coração voltado para servir, para ensinar, né? Para amar o próximo, para cuidar. Nós precisamos efetivamente, Sandra, de mulheres empoderadas na política. Temos aí um histórico, né, de 100 anos do direito ao voto, conquistado lá em 1932. E eu falo que nós ainda somos minoria dentro das bancadas. E nós precisamos ampliar isso. Não é possível que política pública seja discutida sem que a gente esteja sentado na mesa para dizer qual é a nossa necessidade. E que referência a Sandra tem para sentar na mesa, né? Mulher que vai poder falar ali na área da saúde, vai poder falar de violência obstétrica, porque como enfermeira ela tem essa prioridade, essa propriedade, ela vai poder discutir, que a gente sabe que é um grande mal que a gente está vivendo nesse momento. E minha formação é enfermagem e obstetrícia. Olha lá, tá vendo? Olha quanta representatividade. E eu quero falar para você que, como ex-servidora pública do município de Ilhéus, eu tenho mais de 16 anos de serviço prestado na área da saúde em Ilhéus, e eu tenho assim um privilégio, uma satisfação tão grande, né? Porque eu fui praticamente descoberta, né? Dentro das minhas habilidades. Fui diretora da atenção básica, e ali eu participei de várias lives, e conversávamos muito sobre os direitos das mulheres, sobre a questão do binônimo, a maternidade, a gestação. Fui coordenadora da UPA da Conquista na pandemia. Né? Eu lembro, Fabiola, que eu cheguei para trabalhar e assim alguns profissionais adoeceram, e eu tinha ali o meu material, que era o meu jaleco e o meu esteto. Eu sentei na mesa e eu atendi mais de 250 pessoas naquele dia, e fiz, naquele dia, para você ver, mais de 100 testes de Covid, né, junto com 2 profissionais, e os médicos também ali para salvar vidas, né? E depois eu fui para ser coordenadora do PA da Zona Sul, uma experiência muito boa, porque eu fui enfermeira assistencial da casa, né? E depois eu voltei para casa, que é o PA da Zona Sul, para ser coordenadora de um lugar que eu conheci na assistência, e voltei na parte administrativa, e também dei ali a minha contribuição também assistencial ao lado dos grandes profissionais que muitas vezes ficam em anonimato. E é isso aí, a enfermagem mudou minha vida, a maternidade mudou a minha vida, e eu nasci para servir. Que empoderamento, hein, gente? Que consciência do seu papel dentro da sociedade. Sandra, como foi essa escolha? Quando Sandra escolheu, e aí está muito claro como é que foi essa caminhada do processo de professora, da mulher que da bacharel de direito. Isso ficou muito claro como foi que você chegou na política. Como você disse, a política te escolheu por conta dessa representatividade que você é de mulher, por conta dessa figura empoderada. Não poderia ser diferente. Mas como é que Sandra disse assim, não, agora eu preciso escolher o meu partido, a minha representatividade, para onde eu vou? Como isso aconteceu? Te escolheram, você escolheu? Como foi a questão do partido?
Me escolheram. Foi. Me escolheram em 2009. Antes era PRB 10. E eu fiquei muito empolgada em falar de política de mulheres naquela época. Não tinha o amadurecimento total como tem hoje, né? Porque eu tive que estudar política. Eu lembro que o meu primeiro curso de política foi na Câmara de Ilhéus, né? E hoje eu, né, sou filiada, né, ao partido que antes era PRB e hoje é republicano. Por que eu escolhi o republicano? Porque o republicano ele fala do valor da família. E eu sou muito família. Eu sou de uma família de 10 irmãos. Então, eu não tenho vergonha de falar, porque assim as nossas camas eram tipo beliches. E eu tinha que dividir minha cama com minha irmã caçula, né? E aí eu falei assim, se um dia eu chegar lá, eu não quero esquecer das minhas raízes. Eu quero olhar para trás e ver o quanto eu progredi através das minhas escolhas. Então, assim, a política me escolheu mesmo. De repente, eu estava ali no Partido Republicano e envolvida com as ações sociais, com a coleta de preventivo para mulheres, com o peso, Bolsa Família, enfim, várias ações da educação. E também a vacinação, enfim, um leque, um rio de sabedorias e de tarefas e de trabalho. Eu gosto de trabalhar. Eu nasci para o trabalho, desde criança. E a beleza das pessoas, o natural do ser humano, é o que me fascina. É quando um paciente, uma mulher, um homem, uma criança, fica em minha frente e fala comigo e me pergunta quem é você. E eu tenho o maior prazer de dizer quem eu sou. Eu simplesmente digo, eu sou povo. Né? Eu escolhi também o republicano porque traz uma inovação, traz a valorização do trabalho, traz o amor, a alegria. E eu sou isso. Eu gosto de ser feliz, eu gosto de passar segurança, amor, serenidade, fé. Eu oro todos os dias pela minha nação, que é Brasil. Eu oro todos os dias por Ilhéus. Eu amo Ilhéus. Que coisa linda, né, de ver. Entender e saber do seu papel. Sandra, me diz aí, você, como é que você analisa, como é que Sandra, com todo esse leque de conhecimento, né? Com todo esse empoderamento curricular, como é que você analisa a nossa Ilhéus há 7 anos atrás e a nossa Ilhéus de agora? Eu vou ser bem sincera. Há 7 anos atrás, Ilhéus era um caos. Eu lembro que meu primeiro trabalho foi em Banco Central. Eu cheguei ali e abri o posto. E os agentes de saúde foram uma maior força da minha vida, né? Porque o agente de saúde ele é o elo da comunidade. E nós arrumamos aquela comunidade, nós arrumamos o posto de saúde. Mas depois a gestão entendeu que eu deveria retornar, né? Acho que eles viram, né, o potencial e eu vim diretamente para o CAI 3. Fui ser gerente do CAI 3 nas manhãs, juntamente com Josiara. Mas era tudo muito difícil, faltava muitas coisas ainda para progredir. Então, hoje eu vejo como é a gestão. Né? Então, assim, quando eu fui ser enfermeira de Olivença, eu lembro que eu atendia em uma minúscula sala, e para fazer a coleta de preventivo, eu tinha que escorar a minha porta com um pedaço de madeira, porque não tinha tranca. E eu vejo que depois as coisas foram melhorando, mas havia também muitos postos fechados. Eu lembro também, quando eu cheguei em Salobrinho, o posto estava fechado. E eu reuni alguns agentes de saúde, eu abri o posto, né? E eu limpei o posto, Fabiola. Eu lavei
o posto com os funcionários, os servidores, né? E hoje o posto é um sucesso. Que história, hein? De ver a evolução do processo da nossa cidade, né? De quanta coisa mudou e de quanta coisa. E você, quanto profissional que esteve lá antes e depois, pode falar isso. Eu digo com propriedade, porque tudo que eu estou falando aqui é a mais pura verdade, né? Também ali eu fui enfermeira do CAPES infantil, né? Eu fui conduzida ao CAPES infantil para a realização de um trabalho. Foi um trabalho muito bacana, muito legal, né? Eu pude atender autistas, né? Enfim, várias patologias ali juntamente com os médicos, com o psiquiatra, com o neuropediatra e com minha colega enfermeira, né? E com os profissionais dali. Mas, assim, foi uma gestão há 7 anos atrás, assim, né? Muito difícil. E a gestão atual, eu percebi que, quando eu falei com o atual prefeito, Mário Alexandre, o meu prefeito, né, o homem do trabalho, eu falei que eu queria que Olivença tivesse um posto diferente, porque a gente atendia tipo junto com a escola era do lado e o posto era muito pequeno. E foi uma realização. Eu, como diretora da atenção básica, eu fui inaugurar esse posto com o prefeito, com o secretário de saúde, Magela, na época, né? E ali foi um trabalho muito legal. Eu fiquei muito feliz, porque eu queria tanto que a Olivença tivesse um posto, que eu não queria mais subir e atender naquele posto, né? Para você ter uma ideia, eu tinha que levar meu ventilador, porque na sala onde eu atendia, nem ventilador tinha, né? E aí, quando fez o posto novo de Olivença, eu vi cada detalhe, o cuidado, que todas as salas tinham ar-condicionado. Olha que maravilha! E eu lavei, e eu fui lavar o posto de Olivença, eu fiz questão de ir junto, né, arrumar para ser inaugurado. Então, um grande abraço aí para as enfermeiras de Olivença. Eu fiquei muito feliz. E outros postos, como o da Barra, né, que foi um sonho. Eu tenho muito orgulho do meu prefeito, Sara. Foi tantos postos. Da Princesa Isabel. Né? Da Princesa Isabel. Um grande trabalho foi feito também. Ali o gripário na UPA, né, da Conquista. A reforma total, né, do PEAR também. A UPA da Avenida Esperança, né, que foi inaugurada. Enfim, né, grandes trabalhos da equipe, porque eu acho que a coletividade muda o mundo, porque ninguém faz nada sozinho, né? E trabalhar no coletivo é o meu foco. Eu amo demais. E isso, Sandra está falando da evolução só no período da saúde. Ela não entrou nos outros, né? De tudo que veio de evolução na cidade. E a gente vê o quanto uma pessoa que conhece a saúde tão de perto consegue ver e trazer essa evolução. A gente sabe Sim. que tem muita coisa para ser feita ainda, para melhorar, mas isso é um trabalho de construção, porque foi tanto tempo desconstruído, né, Sandra? Foi, sim. Nós tivemos, assim, muitas dificuldades, né, naquela época, né? Eu creio também que a pandemia trouxe a sobrevivência humana, né? Quando eu saía da minha casa todos os dias para trabalhar, eu despedia, sempre te dava um beijo, um abraço, meus filhos, porque eu não sabia se eu iria retornar. Mas aí eu sempre orava o Salmo 91, né? E foi assim, a pandemia, houve muitas lágrimas, mas também teve muito luto, muita conquista, mas trouxe uma tecnologia maravilhosa, que foi a telemedicina, as lives, os treinamentos. Nós aprendemos muito, né? Quando a pandemia começou, nós ficamos assustados com tudo que estava acontecendo. E eu, em particular, fiquei
eu posso dizer assim, que foi um dos momentos assim, bem difíceis da minha vida. Eu estava num processo, né? O meu finado marido, na época, estava em um processo de depressão, passando por uma questão da síndrome do pânico. E aquele momento, quando a gente ligava a televisão, que a gente via tantos mortos, tantas pessoas sofrendo, fazia ele entrar em pânico. Então, eu comecei, Renatinha, a desligar as televisões de casa e eu colocava a televisão tudo ligada no Netflix. Colocava, aí disse, tirou, desligou a antena. Eu desliguei a antena propositalmente. Porque eu não queria que ele, que já estava sofrendo com todo o processo, né, de dor que ele estava vivenciando, sofresse mais ainda. A minha filha engravidou aos 18 anos, no processo de pandemia. Imagine que loucura. A minha cabeça foi a minha. Eu falei, meu Deus, como vai ser uma criança nessa loucura que a gente está vivendo? Como vai ser isso? E o medo, né? O medo da Rebeca ficar doente, o medo do bebê, dele, minha mãe idosa. Eu acho que pelo caldeirão de emoções que eu estava vivenciando, eu posso pensar e mensurar as outras famílias. Sem contar que meus irmãos trabalham, né, na área de saúde, um diretamente, e meu irmão contraiu o Covid entubando um paciente, né, na UTI. E ele disse que naquela hora ele sabia que ele pegou, ele estava entubando uma colega. E ele entubando uma colega, ele disse que na hora que puxou, em um momento, né, imagine, foi logo no pico da Covid. Ele disse que na hora que viu a máscara dele voando, ele tinha certeza que ali ele tinha pego o Covid. E ele, para não dizer nada pra gente, minha mãe idosa, a gente passando por esse turbilhão todo, a esposa em casa e a filha, ele não voltou para casa. Ele não foi para casa. E eu me emociono dizer isso, porque foi um momento muito difícil. Eu imagino para você, quando profissional de saúde, imagino todos, né, que o caos que foi, o momento de dor. E ele foi para um hotel. Ele conseguiu um hotel, foi para um hotel, e a gente não entendeu. E ele disse que estava trabalhando. Só que ele já estava de Covid. E aí ele ficou no hotel dizendo assim, não tem colega para trabalhar. E a gente achou aquilo estranho, porque Irlan é extremamente família, extremamente carinhoso. Ele fala com a minha mãe 2, 3 vezes no dia, com a esposa, com a filha. Ele é aquele cara que vive para a família. Nós somos irmãos, eu sou a caçula. Eu falo todo dia, eu tenho o privilégio de ser caçula dessa casa de grandes homens. Irlan é aquele paizão. Então, quando a gente viu Irlan, sabe, se resguardando, eu falei, tem alguma coisa de errado, a gente não consegue falar com o Irlan, tal. Irlan já não estava bem. Já estava dentro desse quarto, né, de um hotel. E Irlan precisou ir para UTI. Quando ele sentiu que o baque já estava, ele da área de saúde e da área de imagem. Quando ele viu que ele foi para UTI. E foi um momento muito doloroso pra gente. E logo depois, e aí a gente teve uma situação mais grave ainda. Meu irmão era recém-infartado, o outro também trabalhava em hospital, só que trabalhava na parte... Meu irmão é TI e acabou contraindo também. E aí meu irmão é entubado, e aí o dele precisava ser entubado, mas aí na época a equipe ali... por ele ter sido recém-infartado, achou que se infartasse, se ele se intubasse, era um risco muito grande dele não voltar. E aí eu lembro que não tinha capacete, o helm, né? Me corrija se o nome estiver errado, né? Sim. Não tinha, e foi uma grande correria para que a gente conseguisse esse capacete para que ele pudesse sobreviver. E foi um momento muito doloroso, de muitas perdas. Toda hora a gente recebia uma notícia ruim. Verdade. E aí eu imagino o impacto para um profissional como a Sandra, que estava na linha de frente. Na linha de frente, que no momento que os colegas, ela como administradora, os colegas começaram a ficar doentes, ela precisou ir para a linha de frente, porque não tinha mais profissional. Quando nós passamos por isso, Sandra, eu disse assim, Deus tem alguma coisa para nos ensinar. Verdade. E assim... Eu quero agradecer primeiramente a Deus, eu quero agradecer ao prefeito Mário Alexandre, que ele teve a confiança, né, de entregar a atenção básica, né,
nas mãos dessa mulher, né, como diretora da atenção básica. E eu me dediquei muito ao município de Ilhéus, não só na pandemia, mas como todos os dias. E, assim, eu esquecia de mim mesma, eu esquecia da minha família. Eu passava horas e horas trabalhando com a equipe. E, assim, um momento muito difícil, foi um trabalho lindo, né? Ao lado de várias coordenadoras maravilhosas, que todo o sucesso da pandemia não teria nenhum sentido se Deus não tivesse primeiro à frente. E essa equipe de coordenadoras, mulheres fortes, guerreiras, principalmente na zona rural, né? Eu tenho vários vídeos, várias fotos, era em canoa, né? Depois veio a enchente. Então, assim, tem muitas mulheres que ficaram ao meu lado como equipe, como coordenadoras, que têm brilhantes serviços, né, e que ficam no anonimato, mas o dono da vida, o dono do mundo, conhece, no fundo, o coração de cada uma dessas mulheres. Verdade, Sandra, é verdade, né? Que eu ainda não tinha feito nenhum podcast com ninguém da área de saúde e conversar com você, bater esse papo, né? Nos traz uma realidade tão próxima, mas que a gente acaba desconhecendo, porque são, né, os profissionais da área de saúde, são aqueles que estão ali diretamente cuidando do povo, cuidando das nossas vidas e precisam tanto dessa valorização, né, Sandra? Isso, a enfermagem necessita dessa valorização, né? Eu também, eu não sei se você lembra, eu puxei junto aqui com vários enfermeiros o trio na rua pelo piso salarial da enfermagem, dei entrevistas, participei da nacional com todos os estados do Brasil na defesa da enfermagem, né? Porque a enfermagem é tudo para mim. A enfermagem me deu tudo o que eu sou, né? E, assim, quando a UESC me escolheu para ser preceptora do estágio supervisionado, aí eu me lembrei da promessa que Deus fez a mim há muitos anos atrás, em São Paulo, me capacitando, né, com as especializações em administração hospitalar, direito público e privado, 120 cursos de aperfeiçoamento, né? E quando as coordenadoras da UES falaram assim, você está disponível para dar 100 horas, né, como preceptora para os alunos da UESC? Aí eu falei, oi? Aí, você precisa nos receber. Aí, mas é possível eu abrir o meu coração, primeiro, a porta do meu coração, porque no Santo Antônio eu aprendi que, enquanto existe um leito, há um coração batendo ali, né? Então, eu falei, agora é hora de multiplicar saberes, de repassar saberes, de contar as minhas histórias, as minhas experiências, né? E, quando eu peguei o supervisionado, eu comecei a falar para aquelas alunas, né, o que eu tinha aprendido, né? Porque, assim, há muitos anos atrás, nós não tínhamos um descanso, né? Então, a gente descansava na cadeira, a gente descansava debaixo de pia, deitada em papelões, né? Porque a lanterna, a observação direta, o olhar holístico da enfermagem e de todo o processo, né, de saberes, de conhecimento, é científico e humano. É a teoria, às vezes, a prática. E foi um trabalho muito legal que eu fiz ao lado da UESC. Né? E também nós criamos o primeiro conselho de direito das mulheres municipais aqui de Ilhéus. Eu fui conselheira. Olha, mulheres, olha só, olha eu a fui referência dessa mulher, conselheira do... Eu falo assim, a importância, Sandra, de ter mulheres como você. De mulheres que se colocam e dizem assim, eu não tenho medo, eu preciso, né? E aí você coloca as suas diversas lutas em favor disso. E, atualmente, também eu sou conselheira da educação ainda, porque o leque da saúde ela vem através da alimentação, habitação, saneamento, enfim, o leque é extenso, né? E, assim, um dos meus maiores projetos que eu fiz, escrevi, né? A doutora Railane, ela sabe,
desse projeto que se chama Saúde e Família. Saúde e família, porque entendo que a saúde ela é parceria de tudo isso. E a família ela está envolvida tanto nas questões sociais como habitacional, enfim, física, mental, né, social. Que coisa linda, viu? A história desta mulher. O tempo parece que voa, né? Quando a gente bate papo bom, quando tem história, quando você vai ver o tempo, ó, foi. Acabou. Sandra, eu tenho ainda mais 2 perguntas. Sim, pode fazer. E ainda queria que tivesse mais tempo para a gente conversar. Mas deixa eu te perguntar, Sandra, como é que você avalia, né? Você falou, você é uma pessoa que tem conhecimento de município, conhecimento de causa, de gestão, do que foi o prefeito Mário Alexandre para Ilhéus e para a saúde de Ilhéus. Como você avalia agora a sucessão, né? A indicação para a sucessão de Mário Alexandre, indicando o nome do secretário de gestão pré-candidato pelo PSD de Ilhéus, Bento Lima. Como você avalia isso? Falar de Mário Alexandre não é fácil, né? Mário Alexandre é luz, é guerreiro. Para mim, foi um dos melhores prefeitos. E falar de Bento também não é fácil, né? Bento Lima é o homem preparado para administrar Ilhéus. Eu conheci de perto Bento Lima e vi a preocupação que Bento Lima teve com todos os profissionais da saúde, da administração, de outras secretarias no município na época da pandemia. Então, numa tarde, ele me ligou e falou assim: Sandra, o que é que você está precisando? Né? O que é que eu posso ajudar administrativamente, profissionalmente, né, dentro da sua secretaria, né, dentro da atenção básica? E eu vi ali que Bento, não só por ele ter um coração generoso, né, de parar tudo para me ouvir, né? Aí eu falei: Bento Lima, secretário de administração, me ligou, quer falar comigo. E assim, antes, eu não pensava... Só para fazer um parêntese, ele não era pré-candidato. Não era, não. Isso foi no período da pandemia. Isso. E assim, eu vejo, sinceramente, de coração, que não existe um sucessor melhor para Ilhéus do que Bento Lima. Ele está preparado profissionalmente, ele tem um currículo brilhante, experiente, né? Dono de uma inteligência, de uma simplicidade. E eu acredito no potencial e nesse sucessor. E eu vou correr fronteiras para levar o nome de Bento Lima ao maior número de pessoas de Ilhéus. Ilhéus, Bento Lima está preparado, e eu digo com toda a sinceridade do meu coração, eu conheço Bento Lima, acredito em Bento Lima, acredito na escolha que o meu prefeito Mário Alexandre fez para Ilhéus, porque eu tenho certeza que o meu prefeito Mário Alexandre, foi difícil ele escolher o seu sucessor, porque não é fácil substituir Mário Alexandre, viu, Fabiola? E meu prefeito, Mário Alexandre, está de parabéns, prefeito, porque eu tenho certeza que você está entregando Ilhéus em boas mãos. Você está entregando Ilhéus na mão de quem faz, de quem tem responsabilidade no administrativo, na cidade linda e progressista chamada Ilhéus. O povo merece Bento Lima. Ouviu aí, né, gente? Olha a avaliação dessa mulher, que é uma referência da nossa cidade, uma referência em gestão, que aí passou por diversas áreas e tem propriedade para falar disso. Sandra, o tempo ruge. Que pena. Acabando, mas eu quero te dizer que o Alô Ilhéus está à sua disposição. Obrigada. Você é uma amiga querida,
Quantas vezes você quiser, Fabíola, preciso aí falar de projeto, Fabíola, preciso falar de qualquer assunto. O meu podcast, a minha casa vai estar aberta para você. É só chegar, não precisa nem ligar, é só chegar na porta que o espaço vai estar aberto para você. Porque você tem referência, você tem respeito e tem credibilidade. E essa casa vai estar sempre aberta para você. E eu queria que agora, minha querida, você deixasse uma mensagem para o povo de Ilhéus. Aquela mensagem de reflexão que toque lá no coração desse povo e que faça pensar. Eu sou uma mulher de missões. Sou membro da Assembleia de Deus. E eu vou deixar aqui a frase, né? Do meu coração. Uma frase bíblica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ilhéus é de todos nós. Ilhéus, acredite. Acredite num futuro melhor. Acredite na sua liderança atual. Ilhéus, você tem um futuro brilhante, progressista. Se nós construímos no passado, no presente, imagine no futuro com Bento Lima. Ilhéus é do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço também para as guerreiras, para essa liderança que é Ângela Souza. E para a minha deputada, Soane Galvão. Falar dessas duas, né, é mostrar e falar de empoderamento feminino, né? A deputada Ângela, com todo o seu histórico glorioso de mulher, guerreira, mãe, sabe, que sempre estava ali pensando nos detalhes, desde sempre cuidando do povo com projetos sociais, e depois a liderança que ela se tornou como mulher, como deputada, né? E que é a influência, eu acho que para todas nós, mulheres que pensamos políticas e vivemos política. E o resultado está aí, né? A nossa deputada Soane Galvão. Maravilhosa. Essa grande representatividade na ALBA. Essa mulher que faz parte da Comissão dos Direitos da Mulher, que está ali sempre brigando, torcendo e lutando por nós. Essa referência que ela é. Eu tenho uma admiração, assim, gigantesca por essas duas, porque eu sei de tudo que foi conquistado por ela, e eu sei o quanto não é fácil chegar onde elas chegaram. Eu até peço até desculpas aqui, porque assim, nós criamos um grupo na campanha de Soane que se chama As Soanetes, Saúde é Vida, Elas São Fortalezas. Eita, é muita história. Que coisa boa. Te amo, Ilhéus. Que coisa boa. Sandra, um prazer, querida, tê-la aqui conosco. Falar de você, falar da sua história, falar de uma mulher que é inspiração, sabe? Você abriu aí a sua fala no podcast falando mulher negra, mãe, filha, né, enfermeira, estudante, professora. Quanto de referência você tem para todas nós? E foi um prazer poder contar a sua história. Um prazer mesmo. Eu encerro esse podcast com gostinho de quero mais. Prazer é todo meu. Alô, Ilhéus. Gente, fica aqui mais um podcast falando de política, esse bate-papo que a gente traz aqui, né, apresentando para vocês todos os pré-candidatos da nossa cidade. E hoje eu tive a honra de entrevistar essa mulher, Sandra Souza, pré-candidata a vereadora pelo Republicanos de Ilhéus. Gente, avalie, assistam, compartilhem, façam suas avaliações. O momento é agora, o momento de conhecer cada história, cada pessoa e saber o que você quer, o que te represente ali no Legislativo. Esse é o momento. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, gente!